Você também é mãe e sente que às vezes está vivendo no olho do furacão, como se sua vida estivesse no meio do caos? Uma sensação que você nunca consegue fazer nada direito, tanto em casa quanto no trabalho. Você está se sentindo também esgotada? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E aqui nesse programa Mães com Mais Tempo, eu vou te ensinar como você pode organizar o seu tempo para voltar a crescer na sua carreira, mesmo depois de ser mãe. E nesse vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo 31, eu vou te ensinar como mudar de carreira sem perder a sanidade, mesmo sendo mãe solo e depois dos 45 anos. E para não perder novos vídeos, já clica logo aqui embaixo para assinar o canal e ativa as notificações, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, chega um aviso para você no YouTube e você assiste na hora que você quiser, tá bom? Um beijo e vamos começar. Vem comigo! Bom, gente, o perfil da mãe de hoje, sim, esse vídeo é baseado em casos reais e foi, no caso desse vídeo, enviado a pergunta, a dúvida, os problemas que estava vivendo via inbox lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é o juliana.didier. Tá aqui na descrição do vídeo o meu link, tá bom? Então, se você também não participou de nenhum evento meu anterior, evento online, não respondeu nenhuma pesquisa minha, vai lá, escreve para mim no inbox, a gente troca as ideias e eu faço um vídeo aqui para te ajudar. Então, o perfil dessa mãe de hoje, eu vou preservar o nome dela por uma questão de privacidade, mas eu vou explicar para vocês qual a idade e a realidade que ela tá. Ela tem 45 anos, é uma mãe solo, que está nessa situação de mãe solo nos últimos 4 meses, então a situação que ela está se ajustando. Ela tem um filho de 3 anos, é autônoma, ela é manicure no Rio de Janeiro. E ela disse para mim o seguinte: Ju, eu admito que eu estou surtando ultimamente. Eu resolvi fazer terapia há um mês para atender a todas essas demandas, mas eu não estou vendo muitos resultados ainda, a não ser tirar uma horinha para mim por semana. Gostaria de agradecer o seu carinho e clareza com todas as mães que estão no olho do furacão. Nunca fazemos nada direito, tanto na casa quanto com os filhos. Nos sentimos esgotadas. Se identificou? Eu sei. Ela disse ainda: eu acompanho as lives, queria poder maratonar, mas tu sabes como é o tempo de mãe. Ela me pediu o seguinte: Ju, eu queria ajuda sua para mudar de carreira aos 45 anos, mas ainda não sei como fazer. Estou ficando desesperada. Toda a sessão de terapia falando sobre o caos que está a minha vida. Sem organização, sem tempo para nada, sentindo falta de mim mesma e perdendo o prazer da maternidade. São tantos os corres que a gente acaba fazendo tudo por obrigação. E eu queria fazer por amor. Estou me sentindo sobrecarregada. E ela disse ainda que foi dica da terapeuta dela procurar no YouTube canais sobre maternidade e carreira. Então seja muito bem-vinda, querida, e seja muito bem-vinda você também que está chegando aqui no canal agora. Se você já está gostando dessa temática do vídeo, está curiosa, já deixa o seu like, o seu gostei aqui embaixo. E se no final do vídeo você não gostar, tudo bem, é só você ir lá e colocar o dislike, não tem problema, fica tranquila que a amizade é a mesma. Gente, antes da gente começar as dicas, o passo a passo que eu vou passar para vocês, é importante a gente entender quais são os benefícios de aprender como mudar de carreira sem perder a sanidade, mesmo sendo mãe solo e depois dos 45. Primeira coisa, gente, a nossa carreira, ela não deve ser fonte de adoecimento, né? Então a gente vê em muitos casos que a nossa relação com o trabalho é problemática, né? A gente trabalha demais, a gente acaba tendo um burnout, que é o esgotamento mental advindo do excesso do trabalho. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheço pessoas que são funcionárias públicas e que tiveram burnout. E essas pessoas têm estabilidade, têm salário certo, no entanto, entraram nesse processo, porque existem outras questões individuais de como a gente trabalhar com os nossos, as fontes de estresse que nos chegam, que podem predizer um burnout. Eu, Juliana, já tive um burnout, mas adivinha qual era a minha idade? 17 anos. Eu não tinha filho. Mas o que que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito cheia de energia, muito agitada. Minha mãe também sempre fazia mil coisas. Então eu tinha aquele exemplo da minha mãe em casa, que trabalhava 8 horas por dia e ainda ia para a igreja quase todos os dias à noite, fazia 1 milhão de atividades, final de semana também, aquela coisa que não parava. E eu aprendi
de uma forma ou de outra, esse comportamento. Então, final de semana, ao invés de eu descansar, eu fazia um curso extra de francês, porque eu fazia turismo na escola técnica. Eu arrumava, me enfiava nas visitas técnicas de outras turmas. Eu pegava job de recepcionista de evento com a professora minha. E num desses eventos, eu comecei a ficar verde. Gente, eu comecei a ficar tonta, quase desmaiava. E aí a minha professora ligou para minha mãe e meus pais foram me pegar no hotel lá em Recife, lá em Jaboatão dos Guararapes. Por que que isso aconteceu? Foi por conta da maternidade? Não. Foi por conta de eu não reconhecer que eu precisava ter espaços de tempo para descansar, para não fazer nada, para recuperar a minha mente. Ficar o final de semana inteira na igreja, tocando, ensaiando, participando de 3 grupos, não era descansar. Então, eu não conseguia entender que eu precisava desses espaços. Então, gente, para a gente não perder a sanidade, a primeira dica é: você precisa entender os sinais do seu corpo e da sua mente quando a sua vida emocional ou sua saúde mental está saindo dos trilhos, que foi o que essa mãe fez. Ela percebeu que a vida dela estava saindo dos trilhos. 4 meses estando como mãe solo, sem conseguir lidar com as situações de ansiedade nas alturas, não é? E aí ela fez uma coisa certa, que você deveria considerar. Ela foi buscar uma terapia. Será que ela está fazendo terapia porque ela está rasgando dinheiro? Certamente não. Mas ela entendeu que se ela não cuidasse da saúde mental dela, o resto da vida dela ia desmoronar. E o filho dela depende dela, porque ela falou: sou mãe solo. Então, gente, o primeiro passo é você entender: saúde mental, cuidar do seu repouso, do seu descanso, é uma forma preventiva de você não entrar numa depressão, entrar num burnout, entrar em outras situações. Eu conheço outra mãe que me pediu ajuda no privado, que ela disse que o marido não estava querendo pagar o psicólogo para ela. E ela estava trabalhando 2 turnos como professora de educação infantil e fazendo os corres dela de final de semana como fazendo bolo para complementar a renda, porque tem 3 filhos, despesas muitas em casa e tal. Só que ela tem um histórico familiar de transtornos psiquiátricos, a mãe dela foi internada já, enfim, ela tem um transtorno de transtorno alimentar e de ansiedade e depressão. E ela percebeu que estava ruim, que estava começando a sentir os sintomas da ansiedade chegar de novo, estava muito agitada, estava muito viciada no celular o tempo inteiro, o tempo inteiro, sem conseguir dormir direito. E aí ela, quando foi falar com o marido para que eles repriorizassem as despesas para pagar o psicólogo, ele disse: mas será mesmo que você precisa? Ela ficou pé da vida, mas deu para trás. Semanas depois, o que é que aconteceu? Ela entrou num quadro de depressão. Começou a não conseguir dar conta dos doces dela, das tortas de final de semana, a renda começou a cair, ela começou a não ter condição de trabalhar direito. Aí, adivinha, gente? O dinheiro para psicóloga, psiquiatra e para nutricionista não apareceu. Olha que mágica. Então, lembrem-se, dinheiro para cuidar da sua saúde mental é prioridade, ok? Vamos em frente. Sendo mãe solo, tempo é ainda mais escasso, porque você tem que dar conta de tudo. Casa, rotina dos filhos, trabalho sozinha. Então, gente, tempo é como dinheiro. Quanto menos você tem, mais você precisa aprender a administrá-lo. Concordam? Então, se você quer aprender, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Outra coisa, sendo mãe solo, a sua receita, seu din-din, tem que esticar mais para dar conta de tudo. A depender se você tem uma colaboração financeira decente ou não do seu ex-companheiro, se você é mãe solo porque está viúva, né? Então, você tem todo o direito de querer mudar de carreira e ganhar mais dinheiro, sim. Sobre os 45 anos, eu quero te dizer uma coisa, mãe. Você que me escreveu essa mensagem no inbox, ou você que está nessa mesma situação que essa mãe. Você conhece a história da lenda do rock Tina Turner? Eu vou contar para vocês. Você pode estar pensando, talvez quando você viu o sucesso da Tina, se você tem 45 anos ou mais, é possível que você conheça essa lenda do rock. A vida dela, você pode olhar assim, como a gente olha nas redes sociais, né? Nossa, mas é podre de rica. Aquela mulher era um show no palco, cheia de energia, cheia de saúde, ela exalava aquela positividade. Ela, tanto que um dos apelidos de Elba Ramalho, por exemplo, é a Tina Turner do sertão, né? Porque Tina era aquela energia, aquele fogo, aquela coisa contagiante. Só que ela não foi sempre rica e bem-sucedida, não. Deixa eu contar para você se você acha disso.
Tina, primeira coisa, sofreu violência doméstica por anos com o ex-marido, com quem ela começou a carreira artística dela. E ela enfrentou uma batalha judicial durante o divórcio porque ele queria o sobrenome dele de volta, minha gente. Ele não queria que ela se chamasse mais Tina Turner. Entendeu? Turner era dele, que ele deu para ela quando casou. Então, ela passou um estresse muito grande por viver essa situação de violência e depois uma batalha judicial. Mas ela deu a volta por cima. Eu vou contar para vocês a volta que ela deu. Ela, vamos lá. A partir dos anos 80, Tina Turner ressurge em carreira solo quando tinha quase 40 anos. A cantora passou a compor e seu estilo musical se modificou, indo mais na direção do rock. Foi então que atingiu o auge do sucesso, quando ganhou o apelido de Rainha do Rock aos 45 anos. Tina Turner explodiu na carreira como estrela do rock e R&B nos anos 80. Ela já era conhecida como a rainha do rock and roll. No entanto, foi quando ela lançou sua carreira solo, ou seja, quando ela se livrou daquele ex, que o seu sucesso atingiu o auge. Aos 45 anos, Tina Turner conquistou o coração de inúmeros fãs ao redor do mundo, com a sua voz poderosa, presença cativante no palco e uma energia inigualável. O seu álbum multiplatina de 1984, Private Dancer, continha o hit What's Love Got to Do With This? O que é que o amor tem a ver com isso? Muitas músicas, se você ouvir esse álbum, é falando da história justamente da violência que ela sofreu e das descobertas que ela fez nesse processo. Pois bem, esse álbum ganhou o Grammy de gravação do ano e se tornou seu primeiro e único número 1 na Billboard Hot 100, que é a lista dos álbuns mais vendidos e mais tocados nos Estados Unidos. Além disso, em 1988, o seu nome entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o show com o maior número de público pagante já feito por uma cantora solo, reunindo 182 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro, na cidade dessa mãe que me mandou uma mensagem para mim. Infelizmente, Tina Turner faleceu em 24 de maio de 2023, agora, pouco tempo, ano passado, aos 83 anos de idade. E ela terminou a vida dela morando na Suíça, porque ela queria ficar quilômetros de distância do ex. Pois bem, vocês podem me dizer, nossa, mas ela começou já sendo a bomba, né, profissionalmente. Com certeza, Tina Turner tinha um pai rico, a mãe rica, a galera, sei lá, envolvida com business de música e tal. Não. Sabe qual foi o primeiro emprego durante muitos anos de Tina? Empregada doméstica. Então, se você é autônoma, se você é manicure, se você tem um trabalho que muitas vezes a sociedade julga você, porque você eventualmente não fez um curso superior, não é formado em direito, nisso, aquilo, outro, sabe que você pode estar ganhando muito mais dinheiro do que uma professora universitária. Eu tinha uma manicure que ela ganhava quase meu salário, bebê, quando eu trabalhava na Federal. Então, não importa. Se você quiser crescer na sua carreira, você pode ser a número 1 da sua área como manicure. Ou você pode recomeçar do zero, que é o que você me pediu. Agora é a hora das nossas dicas. Hora de pegar uma caderneta e uma caneta. Se você ainda não está acostumada com isso no meu canal, saiba. Todo vídeo aqui é para você aprender e colocar na prática coisas que você pode já implementar a partir de agora para mudar a sua carreira e organizar o seu tempo. Então, se você ainda não pegou, corre que está na hora. Tema do vídeo de hoje: como mudar de carreira sem perder a sanidade, mesmo sendo mãe solo e depois dos 45 anos. Até porque, né, gente, mudar de carreira e perder o juízo também não adianta, né, bebê? Vamos lá. Estratégia 1. Não queira ser uma mãe perfeita. Entenda qual é o seu mínimo viável na rotina de casa. Gente, essa expressão de mínimo viável é uma coisa que a gente usa na área de administração. Eu fiz meu mestrado em administração, fiz graduação em hotelaria, então eu estudei um pouco dessa área de gestão. Então, produto mínimo viável, você faz uma coisa que seja o mínimo suficiente para você lançar e testar um produto. Então, eu uso essa expressão para casa pensando no seguinte: gente, será que eu preciso mesmo querer que minha casa seja um hotel ou um hospital?
Eu sou formada em hotelaria. Eu fui professora 10 anos de hotelaria, gente. E minha expertise era justamente nessa parte de hospedagem, que era a arrumação dos quartos, limpeza, rotina de limpeza. Então, durante muito tempo, quando eu vim aqui para o Canadá, que eu deixei de ter minha empregada, eu queria ser a casa hotel. Então, a faxina tem que ser limpar o banheiro a cada 4 dias. Todos os banheiros na casa. Limpar a banheira a cada X dias. Eu tinha todo um schedule, toda uma agenda, parecendo que minha casa era um hotel. Só que acontece que eu não tinha uma camareira, uma governanta, uma gerente para arrumar. Era eu e só eu, bebê. Porque era uma filha com 3 anos e meio e outra com 6. O máximo que elas faziam na época era dobrar as roupinhas e guardar no guarda-roupa. Só. Então, se você, mãe, que mandou esse vídeo, tá numa situação que ou você que também está querendo aprender hoje. É mãe solo, né? Que é o caso dela. Filho de 3 anos, 45 anos e autônoma. Se você não trabalhar, não ganha. Primeira coisa, que é a realidade das mães que são autônomas, né? E final de semana é puxado no salão. Qualquer pessoa que trabalha com serviços de beleza estética, né? Cabeleireiras, massagistas, manicures, é natural que final de semana, que é o horário mais livre das outras pessoas, é o horário que você trabalha mais. Então, você tem que pensar o que é mínimo viável para a tua realidade hoje, tá? Você não pode ficar pensando no que é a realidade das suas amigas que têm um marido, que tem uma avó perto, que tem dinheiro para pagar uma faxineira. Não, você tem que pensar qual é a sua realidade, tá? Então, a gente precisa se livrar, gente, dessa autocobrança de achar que a gente não faz nada direito, tanto em casa quanto nos filhos, porque às vezes a raiz do problema tá nessa autocobrança da gente querer idealizar ser uma mãe perfeita, tá? Então, eu, por exemplo, já passei por alguns momentos na maternidade em que eu tive rede de apoio, em que eu não tive rede de apoio. Então, quando eu estava no Brasil, por exemplo, eu sempre tive uma empregada doméstica regular, Ivone, era o meu anjo da guarda, que ficava de 7 da manhã às 4 da tarde lá em casa. A minha realidade era muito mais tranquila. Minha casa sempre estava arrumada, sempre tinha comida, roupa lavada, roupa passada. Vou segurar aqui, eu vou tirar um cochilo. Eu conseguia fazer hidroginástica, eu conseguia dar minha conta do trabalho. Eu vou segurar aqui, desce para o parquinho que eu vou preparar uma aula agora. Então, quando a gente tem uma rede de apoio, gente, é uma realidade. Quando a gente não tem, a gente precisa se adaptar. Num segundo momento, que teve uma outra experiência de estar sem rede de apoio, eu estava com uma bebê de 1 ano e alguns meses, sem rede de apoio na Inglaterra. Completamente diferente. Completamente. Por quê? Eu estava de licença da universidade sem trabalhar, mas eu estava muito mais esgotada e exausta do que quando eu estava no Brasil trabalhando, porque eu tinha Ivone. Lá eu tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta de fazer comida, tinha que dar conta dela. Ela com 1 ano não podia ficar sozinha, sem supervisão, porque podia enfiar o dedo na tomada. Aquela fase, vocês sabem, né? Que você pode se enroscar no cordão da como é que chama? Persiana, entendeu? Então, aquela fase que você tem que estar integralmente olhando, que você cozinha com a criança brincando com um brinquedinho na mesa, junto de você, ou então botava para ela brincar na sala, abria a porta da cozinha, a porta da sala, porque eu tenho que cozinhar vendo onde ela estava, entendeu? Para ela não fazer uma trela, não subir no móvel e não cair. Então, gente, é uma coisa exaustiva. E só a gente que é mãe sabe como cuidar de uma criança com menos de 2 anos, principalmente, que está completamente dependente da gente, é exaustivo. E nessa época ela acordava 5 vezes por noite e era uma loucura. Minha vida só começou a voltar ao normal depois que eu contratei uma enfermeira lá para ensiná-la a dormir sozinha e parar de acordar à noite. Então, não é fácil. Já aqui no Canadá, 2 filhas pequenas, 3 e 6 anos na época da mudança e sem rede de apoio. Já foi uma experiência um pouco melhor, porque eu já tinha tido a experiência da Inglaterra, elas já dormiam melhor a noite toda, então o fato de eu não precisar, não me acordar de madrugada, não ter que dar de mamar, já foi outro nível. Então, a partir dos 3 anos, gente, a gente tem que começar a pensar que se a gente respirar, e se a gente conseguir estabelecer uma boa rotina de sono e de refeições, aos poucos, acredite, sua vida vai entrar nos eixos. Agora, como você vai implementar isso? Bom, o que é que eu precisei mudar a partir dessas experiências que eu falei para vocês? De ser uma mãe com rede de apoio no Brasil, uma mãe sem rede de apoio na Inglaterra e depois sem rede de apoio com 2 filhas maiores aqui no Canadá. Primeira coisa que eu tive que mudar, que foi o título dessa dica, é o meu desejo de ser uma mãe perfeita. Então, pare
Pare de querer fazer tudo maravilhoso, de arrumação da casa, de estar sempre presente, de estar sempre bem-humorada, de estar sempre feliz e sorridente, sempre disponível para ouvir, porque isso é uma idealização da mãe perfeita. A mãe humana tem TPM e vai ficar irritada 3 dias, vai discutir com o marido ou com o ex, no caso dessa mãe, vai ter insônia, vai ter problemas financeiros, vai ter insatisfação profissional. Então entenda, você é humana. Não idealize ser uma mãe que está sempre dando o máximo, porque essa idealização é que pode te levar ao esgotamento. Eu usei uma metáfora nos 2 vídeos anteriores sobre as pedras. Eu chamei as pedras extras da autocobrança. Então a gente tem uma mochila da nossa vida de mãe com um monte de pedrinhas lá dentro. Fazer o café da manhã, ou fazer as 3 refeições do dia, levar na escola, levar no médico, colocar para dormir, dar banho. Então são obrigações, né? São atividades que são necessárias para você fazer para a sua rotina funcionar. Só que essa mochila, às vezes, ela já está pesada, porque a gente já tem essas obrigações, digamos assim, que a gente precisa fazer. Só que se você colocar as pedras extras da autocobrança, entende? Eu sou péssima, minha casa nunca está arrumada, eu nunca consigo fazer isso e aquilo outro, minha casa nunca está limpa, minha casa isso, meu filho aquilo. E aí você começa a ter esses pensamentos de autocobrança, é como se você estivesse colocando pedras extras nessa sua mochila. E ela fica muito mais pesada de você carregar. Então, é a primeira dica dentro desse ponto que eu queria dar para vocês, tá? Fique atenta. Segundo passo, segundo aprendizado, melhor dizendo, diminuir o nível da barra em termos práticos. Como assim? Comida. Eu usava, minha gente, 7 panelas. Lembra que eu falei que eu sou formada em hotelaria? Eu jurava que eu estava naquela minha aula prática de cozinha no Senac, em que eu sabia cozinhar isso e aquilo outro. Então, para mim, se eu sou formada em hotelaria, se eu sei cozinhar, né? Eu não era professora dessa parte de cozinha, mas eu tinha estudado. Eu tinha que fazer um almoço maravilhoso, super saudável, usando 7 panelas. Hoje, gente, se eu estou muito cansada, vai no pão com ovo hoje. Entendeu? Que mamãe tá para lá de Bagdá, meu amor. Então, a gente tem que entender que tem dias que a gente está passando do limite de cansaço. Então, a gente precisa se questionar. Preciso daquela sopinha saudável hoje? Quantas vezes eu atrasei, gente, o horário do jantar aqui em casa? Ou terminei o jantar morta de cansada, irritada, porque eu quis fazer a sopinha saudável no dia que não dava para fazer a sopinha saudável. Era melhor ter feito um pão com ovo, copinho de leite, uma frutinha, acabou. Então a gente tem que aprender a diminuir essa barra em termos práticos. É sábado e eu estou enlouquecida, por exemplo, terminar a faxina que está atrasada da semana, ou terminando de editar um vídeo para vocês, para postar no sábado, porque eu não tenho time, então eu que tenho que editar, eu gravo, eu faço o vídeo, eu edito e eu publico. Então, às vezes eu estou no sábado aqui terminando de fazer alguma coisa porque adoeci durante a semana, por exemplo, ou porque tive o dentista, tive o médico, e aí o que é que eu vou fazer? Pede McDonald's, porque ninguém vai morrer de colesterol alto, de obesidade, porque comeu McDonald's uma vez por semana, não. Então, eu já não encaro, gente, isso como um pecado capital. Então, a gente tem que diminuir o nível da barra, tá? Outro exemplo, não deu para fazer a faxina de tudo da casa durante a semana, de pouquinho em pouquinho, que é como eu faço? Ok, tô nem aí mais. Vai ficar para amanhã ou vai ficar para o sábado, entendeu? Hoje, eu literalmente, minha gente, ligo, sabe o quê? Aquele botão do foda-se. Entendeu? Porque não dá. A gente muitas vezes não tem a ajuda que a gente gostaria. No caso dessa mãe, ela disse literalmente: Ju, eu estou enlouquecendo, porque faz 4 meses que eu estou como mãe solo, eu não estou conseguindo dar conta do básico da minha vida. Então, o que é melhor? É a gente enlouquecer, adoecer, ter uma depressão, um burnout, e os nossos filhos ficarem sem ter a nossa presença emocional para ter uma casa perfeita, uma alimentação perfeita, uma limpeza perfeita? Não, minha gente, a gente não está criando casa, a gente está criando gente, tá? 3. Estabelecer o seu mínimo necessário na rotina da casa e alimentação. Banheiro. Para mim, banheiro tem que estar limpo uma vez por semana. Não mais de 4 em 4 dias, por exemplo. Qual é o meu mínimo necessário? Ter 3 refeições por dia e um lanche, oferecendo sempre que possível opções saudáveis. Então, por exemplo, eu tenho sempre pelo menos 3 frutas disponíveis. Quando eu vou fazer a feira nos sábados. Tenho banana, maçã e uma terceira fruta. E aí, toda vez que eu vou oferecer um lanche, eu pergunto: meninas, qual fruta vocês querem para o lanche? Porque aí eu coloco um snackzinho, um lanchinho de um biscoitinho, alguma coisa, mas sempre tento incluir uma fruta. Por quê? Porque eu sei que o mínimo para a saúde
recomendado aqui no Canadá são 5 porções de frutas ou vegetais. Se eu não conseguir, paciência. Faça uma sopa uma vez por semana que eu coloco tudo. Feijão preto, tubérculo, bota a bexiga lixa lá dentro, bota num liquidificador, pá, jogo na sopa. Então, a gente sempre pode melhorar? Sempre. Eu sempre tento fazer feijão preto? Sim. Batata? Sim. Arroz? Sim, toda semana tem. Mas não precisa ser todas as refeições, porque são 21 refeições que eu faço por semana, gente. Quer dizer, 21 não, porque tem um sábado à noite que a gente come besteira e tem o almoço do domingo, que é a folga da cozinheira aqui. Então, 19. 19 refeições. Então, dá para fazer 19 refeições usando 7 panelas todas as vezes? Não dá. Mas isso demorou, tempos para cair minha ficha, gente. Então, princípio básico da alimentação que você tem que pensar: desembale menos, descasque mais. Então, se você está comendo só que nojo, nesse nojo, ou só comendo comida enlatada, faz um esforço de fazer a sua comida no sábado, congelar para durante a semana, ter mais frutas, mais tubérculos. Pronto, se você aos poucos diminuir a descasca de comida embalada e aumentar a quantidade de frutas, legumes e comidas mais naturais, tá indo no caminho certo, mudando aos pouquinhos, tá? Outra coisa com relação à casa, eu penso com relação à roupa. Eu lavo, boto para secar todos os dias, mas eventualmente acumula. Hoje, por exemplo, acumulou, porque eu passei a tarde fora ontem. 2 máquinas para guardar. Morro do coração? Não. Eu penso, tem roupa limpa para ninguém sair pelado de casa? Tá ótimo. Então, tem dias que vai acumular. Tem dias que eu vou dizer, minha filha, você já tem 12 aninhos, tá querendo esse shortinho preto específico, você separe na véspera. Tá certo, meu amor? Vai ficar enlouquecida procurando short de manhã, o que aconteceu hoje. Vá, coloque na máquina de lavar na véspera, coloque para secar, que amanhã de manhã ele vai estar pronto. Entendeu? Então, eu não fico mais me cobrando. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou criando uma filha mais de 2 anos, ela tem 12, né? Então, a gente tem que começar a pensar, tem que ensinar os meus filhos, né? Porque a gente não precisa ser empregado dos nossos filhos. A gente precisa oferecer o básico em termos de alimentação, de limpeza e de uma roupa limpa, mas a gente não precisa ser perfeita, ok? Estratégia 2. Comece a organizar o seu tempo pela hora de dormir. Esse é o maior conselho que eu posso lhe dar sobre a organização do tempo. Veja o que essa mãe falou. Ju, eu tô ficando desesperada. Toda a sessão de terapia falando sobre o caos que está na minha vida. Sem organização, sem tempo para nada, sentindo falta de mim mesma e perdendo o prazer da maternidade. Gente, por mais caótico que esteja a sua vida, não queira mudar, primeira coisa, tudo do dia para a noite. Então, o primeiro passo é você organizar seu tempo de dormir. E você pode estar se perguntando, ok, Ju, mas como é que eu vou fazer isso de forma prática? Vamos lá. Pega o papel, pega a caneta. Tenha uma hora regular de desligar o celular para se preparar para dormir. E o que é que eu recomendo? Cerca de 1 hora antes. Tanto o seu horário quanto do seu filho precisa ser sincronizado em relação ao horário de se desligar e o horário de começar o ritual. Por quê? Porque a rotina do nosso filho dormir está diretamente relacionada à nossa rotina de mãe de dormir. Então, em termos práticos, gente, os primeiros passos para organizar o básico é organizar essa rotina de você dormir, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Cadê? Primeira coisa, o que é que eu faço? Eu desligo o celular às 19h30. Importante, você precisa se perguntar qual é o horário que funciona na sua rotina conforme o seu horário de trabalho e a idade do seu filho. Por que que eu, gente, desligo às 19h30? Porque aqui no Canadá, a escola é de 8h30 às 2h30 da tarde. Então, geralmente, à tarde, eu testei vários horários para preparar o jantar e eu percebi que quando passava das 5h30, as meninas começavam a ficar com fome, a minha caçula começava a atacar o armário e querer comida, doces, a mais velha ficava pedindo comida porque estava querendo tomar um banho, ela adora tomar um banho longo. Então, eu comecei a perceber que, ao invés de fazer o jantar perto das 6h30, 7 horas, era melhor eu fazer esse jantar mais cedo e servir em torno das 5h30. Então, quando eu faço esse ajuste do horário do jantar, por nós morarmos numa cidade minúscula, uma vilazinha, não pegar trânsito, e de 3h30, 2h30 da tarde as coisas começam a se encerrar,
né? Ao contrário de uma grande metrópole como Rio, São Paulo, Recife, né? Em que o horário é completamente diferente, eu consigo ter essa rotina. Então você precisa se perguntar. Para muitas amigas minhas, por exemplo, é impossível dizer desligar o celular às 7h30, porque é o horário que elas estão chegando em casa. Sai do trabalho às 6h, pega um trânsito horroroso do centro de Recife para chegar em Casa Forte, por exemplo, que é onde eu morava, chega em casa de 7h morta, passada, tirando o salto depois de 8 horas trabalhando. Essa pessoa vai desligar o celular às 19h30? Não, né? Nesse horário, é o horário que ela está pensando em começar a jantar, pensando se eu janto ou tomo banho, né? Então, você precisa ajustar para a sua realidade, mas precisa ser um horário regular. Essa que é a grande questão. E que seja, de preferência, 1 hora antes de você dormir. Então, em geral, o que é que eu recomendo em termos de rotina? Logo após o jantar, né? Se você quiser realmente ter um momento de autocuidado diário, para evitar a exaustão, a sobrecarga que essa mãe relatou, por exemplo, você vai ter que ter coragem de substituir o rolar de telinhas por altas horas, até 11 horas da noite, até meia-noite, até não sei que hora, e perder a noção do tempo e do espaço. Você vai ter que ter coragem de desligar o celular, no botãozinho de desligar mesmo, viu? Que existe, que a gente se esquece, né? Eu desligo e boto para carregar fora do meu quarto. Parece loucura? Para muitos é. Mas foi a maneira que eu encontrei de não ficar negociando comigo mesma, gente. Porque eu entendi que o celular é feito para ser irresistível. Eu estudo sobre isso há anos. Então, se eu deixo o celular do meu lado, ai, deixa eu ver se eu falo com tal amiga. Eita, deixa eu responder aquele WhatsApp. Eita, aquela cliente que falou não sei o quê. Eita, aquele vídeo. Eita, o Rios. Então, você vai pulando de uma coisa para o outro. Quando você viu, você gastou 1h30. E aí você não dormiu cedo, e você não consegue acordar cedo, e você não consegue estudar, e você não consegue mudar de carreira, e a sua vida vira um bolo, né? Então, tem que ter coragem de desligar 1 hora antes. E aí você vai começar a ter um espaço de pelo menos 1 hora para você fazer um banho longo, tirar um tempo para você ler, para um chá, para curtir o seu filhote no final do dia, qualquer atividade que seja relaxante para você. Gente, isso sim é tempo de autocuidado e de qualidade. Não é esses rios engraçadinhos de perfil de maternidade que a mãe fica comendo biscoito, vendo televisão até 10 horas, ou então olhando o celular, kkkk, na cama, o tempo de cuidado de autocuidado das mães, quando os filhos dormem, kkkk, vendo rios. Não é. Não é. Você pode ter o seu tempo de tela, sim, mas o seu tempo de tela não pode roubar o seu tempo de sono, porque o sono é uma das coisas mais centrais para a sua saúde física e mental. E é dormindo na hora certa, acordando na hora certa, que você vai ter o tempo que você tanto quer para estudar e mudar de carreira. Não tem mágica, é escolha, tá? Então, além de você desligar o celular, ter essa 1 hora, gente, para desacelerar, é uma forma de você desacelerar literalmente, né, a sua mente, livre de telas, né? E aí, se você não gostar de nenhuma das atividades que eu falei anterior, não tem problema, você que tem que pensar. Quais são 2 ou 3 atividades relaxantes que você gosta de fazer e que você precisa resgatar, tá? Pense, lista aí no seu caderninho agora, pausa o vídeo e coloca, eu gosto de isso, isso, isso. E dá para fazer, e é de graça, e é em casa, tá? Meu exemplo, eu, Juliana, 19h30 às 20h30. Varia para mais, varia para menos alguns dias? Sim, lógico, mas é em torno desse horário. Às vezes é 19h35, 19h40? Sim, mas a maioria dos dias, 19h30, tocou, desligo, subo. Então, esse é o meu tempo de relaxar. O que é que eu faço? Um banho longo. Ao invés do que eu fazia antes, de deixar para tomar um banho depois de colocar minha filha para dormir. Parece um detalhe, mas eu ia colocá-la para dormir já pensando, tensa. Vê se vocês não fazem isso também. Dorme, 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 dorme logo, que eu já tô doida para um banho, para relaxar também. Dorme, criatura. O dia foi longo, mamãe tá exausta. Você às vezes não fala, você pensa. E a criança que parece uma esponja, sente, né, minha gente? Quanto mais cansada você tiver, quanto mais ansiosa você tiver, a criança sente, fica mais agitada e não dorme no dia que você está mais cansada. E aí, o que é que eu fazia? Muitas vezes eu dormia, colocava ela para dormir. E o meu banho relaxante tão sonhado virava uma ducha de 5 minutos para eu capotar depois. Não faça isso, mãe. Mude o seu horário de banho para mais cedo, tá? E atenção, nem sempre vai ser perfeitinho assim. Às vezes você não vai ter 1 hora completa para você, principalmente com um filho de 3 anos, que tende a interromper, né? Bater na porta, você tomando banho, esses lindos desses momentos sagrados. Mas não importa. Se você não conseguir fazer essa hora ainda, como eu que tenho uma de 9 e 12, ajuste conforme a sua realidade, sem rede de apoio, com um filho pequeno. Se ele está com 3 aninhos ainda,
Testa se 20 a 30 minutos funciona. Deixa ele vendo, por exemplo, um filminho na sua cama, e enquanto você diz: "Filhinho, mamãe vai tomar o banho dela, eu tô aqui do lado, no banheiro, fica tranquilinho, vamos colocar o seu desenho predileto. A gente já jantou, já conversou com a mamãe, agora fica aqui vendo o filminho junto com a mamãe, qualquer coisa você chama, mas mamãe tá aqui, tá bom? Mamãe tá tomando banho, 20 minutinhos, mamãe volta. Tranquilo, ó. Gente, vai ficar uma beleza, tá?" Então, além disso, lógico, gente, a gente não é robô. A vida tem imprevistos. Numa cidade como o Rio, trânsito. Feira de última hora, porque está faltando o pão e a fruta e o negócio para a criança levar para a escola no outro dia. O jantar que atrasou. Mas ao invés de você se culpar, lembra da mochila colocando aquelas pedrinhas extras? Se não, não faça isso. Se você não vai ter uma hora, faça o seu melhor com os 30 minutos que deu, ou os 20 minutos que você conseguiu ter. Mas não caia nessa enrascada de sempre ficar colocando pedrinhas de autocobrança, pedrinhas de culpa na sua mochila de mãe, tá bom? Terceira e última estratégia, tem uma hora regular para se acordar e estudar sobre sua nova carreira. Gente, pausa aqui e preste atenção. Para ser uma mãe produtiva, você não precisa acordar às 5h30, como dizem nas redes sociais, ou como eu faço. Por quê? Porque o mais importante é você ter um horário regular de acordar todos os dias, porque isso regula o seu ciclo circadiano e melhora tudo. Seu humor, a sua facilidade de adormecer, a sua facilidade de acordar, seu nível de disposição ao longo do dia, a alimentação, controle do peso, de ansiedade. Então, dormir no horário regular, não como robô, mas no horário mais ou menos regular, e acordar de um horário regular é o que vai regular a sua saúde, tá? Então, no meu caso, Juliana, eu desligo o celular de 7h30 e tiro o meu tempo até 8h30. 8h30 eu vou colocar a minha filha caçula para dormir. 9h30, mais ou menos, estou indo me deitar. Como eu vou me deitar 9h30, eu consigo me acordar de 5h30. Todo dia perfeitinho assim? Não. Essa noite ela me acordou com o nariz entupido com a crise alérgica. Eu boto para me acordar de 6h30 por conta disso? Não. Eu me acordo de 5h30 e fico com sono mesmo. E dou conta do resto do dia e penso, gente, depois do almoço eu tiro um cochilo de 10 minutos, mais tarde eu durmo mais cedo, paciência, tá? Mas eu entendo que acordar de 5h30 regula o meu sono. E a gente ficar se acordando um dia 7h30, outro dia 8, outro dia 9, outro dia 11, principalmente se você é autônoma, se você tem poder de controlar o seu horário de trabalho, não faça isso. Não importa se você tem domínio do seu tempo. Na verdade, quanto mais você tem um trabalho autônomo, né, como no meu caso, o caso dessa mãe, mais importante você ter esses limites claros da hora que você vai dormir e da hora que você vai acordar, porque você não tem um emprego público, por exemplo, que você bate cartão, que você tem horário para chegar e sair. Então, está na sua mão criar essa rotina da hora de dormir e da hora de acordar, tá bom? Escolha diante da sua rotina de mãe solo, agora voltando para o exemplo dessa mãe que me mandou a mensagem, que trabalha como manicure no Rio. Pense, qual é o horário que consigo sair do salão e atender a minha última cliente? 7? 8? Quanto tempo eu levo para chegar em casa? Se você mora no Rio, São Paulo, Salvador, Recife, numa cidade que tem muito trânsito, você sabe que você não chega em casa em 5 minutos como eu chego. Você não trabalha em home office como eu. Então, se você sai do salão 7 e chega em casa às 8, você não vai poder estar dormindo, desligando o celular às 7h30, igual a Juliana Didier, que mora no Canadá e faz o jantar de 5h30. Tá? Então, se pergunte essas duas coisas. Tá? Então, digamos, nesse exemplo, que você chega em casa às 20. Não dá para você querer dormir às 21, como eu, porque você tem o seu filho para dar atenção, ser mãe solo. Dá um banho nele, porque a criança de 3 anos geralmente precisa de ajuda ainda para tomar banho, ao contrário das minhas que tomam sozinhas. Você precisa achar tempo para tomar o seu banho, jantar, relaxar, diminuir o ritmo depois de um dia longo e a agitação do trânsito na cidade como o Rio. Então, um exemplo prático do que é que você pode fazer. Aqui uma sugestão, tá, mãe? E aí você vai adaptar a sua rotina. 20 horas. Vamos tirar 15 minutinhos. Preparar ou esquentar um jantar rápido. Aprenda mais sobre como cozinhar a comida da semana nos links que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? 20 e 15. 30 minutinhos você vai tirar para jantar conversando com o filho sobre como foi o dia dele. 20 a 30 minutinhos de conversa, olho no olho, sem distração com o celular, é maravilhoso. É um tempo de conexão de qualidade. 20 e 45, tira 30 minutinhos. Depois de dar uma geral na cozinha,
vá tomar o seu banho. Primeiro você, lembra do caso que eu falei antes, enquanto seu filho assiste algo no seu quarto, por exemplo, um filminho no celular. 21h15, 30 minutos, dê um banho no seu filho, vá curtir um momento relaxante com ele, mas você já está tomadinha banho, entende? Sem aquela ansiedade de dorme logo, que eu quero tomar o meu, então você vai estar muito mais relaxada. E aí você pode pensar também, do mesmo jeito que você pensou em 3 atividades relaxantes para você, pense em 3 atividades relaxantes para ele e para você, né? Ler um livro aconchegada, fazer uma oração, conversar sobre a vida, conversar sobre o dia. 21h45, seguindo toda essa mesma rotina, tá? De forma regular, o seu filho vai adormecer mais rápido. E entre 21h45 e 22 você já consegue estar na cama. Se você seguir minha dica anterior e seu celular já estiver desligado e você não ficar a louca do filho até 11 horas, meia-noite, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir dormir mais rápido. E se você precisa dormir 8 horas, se você está na cama às 10, você vai se acordar, adivinha que horas? 6 da manhã. E aí, o que é que eu recomendo? Coloque nesse horário que você vai acordar. Teste, porque eu testei vários horários e esse é o que mais funciona para mim. Teste colocar nesse horário que você acabou de acordar, de preferência enquanto seu filho estiver dormindo, o seu bloco de estudo. Essa minha cadernetinha aqui é minha cadernetinha de estudo, gente. Então, pode ser um bloco de 30, 45 minutos, 1 hora, não importa o tamanho. Não importa se você vai começar com 15 minutos lendo um livro. Se você tiver essa rotina de forma regular, eu prometo a você, com o tempo você não vai nem pensar de acordar cedo, nem pensar se eu vou estudar ou não, porque já vai estar tão internalizado. Eu acordo, tomo um cafezinho preto, enquanto meu filho está dormindo e sento, pego meu livro e estudo, sem telas, sem nada me distraindo, completamente focada, você vai ver que você vai conseguir tempo para estudar. E dependendo da hora que você consegue acordar e da hora que você precisa começar a cuidar do seu filho, é lógico, né? Mas o que acontece de você fazer logo de manhã? A rotina, os compromissos, os clientes, as outras coisas não vão entrar na sua rotina, entende? Então você tem que entender que esse horário tem que ser protegido de telas também. Nada de ficar checando o WhatsApp, respondendo o cliente de 6 da manhã, nem Instagram, nem vendo o videozinho, tá? É hora de foco. Então, o que é que você pode fazer? Ela me pediu, Ju, me ajuda a dar os primeiros passos. Então, o primeiro passo é você, nesse horário de estudo, você listar primeiro áreas que você tem interesse, além da sua atual, que seria de manicure. Você tem que pensar, é que área? É massagem que eu quero começar? É um curso superior de fisioterapia? É retomar um curso que eu gostava? Enfim, pensa aí. Lista, escreve. Depois você vai buscar no Google informações sobre pessoas que dão curso nessa área. O que mais tem hoje, gente, são infoprodutores que têm curso nas mais diversas áreas. Então, busca no Google. Depois vai buscar no Instagram, quando encontrar essas pessoas, no Instagram e no YouTube, conteúdo sobre essas pessoas que dão curso de formação na área que você quer. E aí você já vai começando a aprender, se familiarizar sobre aquilo. Uma outra que você pode fazer, manda e-mails para pessoas que possam te ajudar. Professores, amigos ou conhecidas suas, ex-clientes, clientes, né, no caso dela que é manicure, que já trabalham na área que você está querendo entrar e podem compartilhar dicas e atalhos para você ingressar no curso ou na área que você deseja. Então, esses são os primeiros passos. E se você lembrou-se de alguma amiga que também está nesse processo de organizar o seu tempo para crescer na carreira depois de ser mãe, compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Agora, vamos para o nosso fechamento. Pega papel e caneta, que é a hora do resumão. Estratégia 1. Não queira ser uma mãe perfeita e entenda qual é o seu mínimo viável na rotina da casa. Estratégia 2. Comece a organizar o seu tempo pela hora de dormir. E estratégia 3. Tenha uma hora regular para se acordar e estudar sobre essa sua nova carreira. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiser, escreve aqui nos comentários qual sua maior dor ou sonho na sua carreira depois de ser mãe. Ou o que é que você quer aprender mais a partir desse vídeo. Ju, eu gostei, mas eu queria aprender mais sobre tal coisa que você não falou nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários, escreve e quem sabe o próximo vídeo pode ser feito para ajudar você. Agora, abraços quentinhos para vocês aqui do Canadá e também da minha mascote, a minha pedidora de abraços. Um beijo para você, mãe, e até o próximo vídeo.